Mais esperto que o diabo. O segredo revelado para a liberdade e o sucesso. Napoleon Hill, considerado o maior especialista em sucesso da América, escreveu este livro inspirador e corajoso sobre autoconhecimento. Depois de 30 anos estudando, ele conseguiu algo extraordinário. Encontrou o diabo e conseguiu dele uma revelação impressionante. O diabo contou como consegue controlar a mente das pessoas e, mais importante, como qualquer pessoa pode se libertar desse controle. Este livro oferece um estudo completo sobre a psicologia humana, explicando claramente como nossa mente funciona. Quando você terminar de ler esta história sobre o diabo, terá uma compreensão muito maior sobre Deus. Na conversa com o diabo, Napoleon Hill descobriu as ferramentas mais poderosas que o diabo usa para controlar secretamente a mente das pessoas. Na entrevista, 3 elementos principais se destacaram como as influências mais importantes na vida. Os hábitos alimentares. A lei do ritmo hipnótico, que faz com que todos os hábitos se tornem permanentes. O fator tempo. Estas 3 forças estão sempre presentes na vida de todas as pessoas. Quando estudamos estas forças juntas, e não separadamente, elas ganham um significado ainda mais importante. Não é preciso muita imaginação nem conhecimento profundo sobre as leis naturais para perceber que a maioria dos problemas que as pessoas enfrentam são criados por elas mesmas. Aprenda a vencer o diabo. Deixe a fé, não o medo, te guiar. Você provavelmente tem um sonho que carrega há anos, mas tem medo de perseguir. Segundo o autor, 98% das pessoas deixam seus pensamentos serem dominados pelo medo. Como resultado, vivemos sem pensar por nós mesmos ou seguir nossos próprios desejos. Este medo que nos deixa sem direção começa desde cedo em nossas vidas. Primeiro, as igrejas ensinam as crianças a temerem o diabo enganador. Depois, as escolas oferecem uma educação limitada, focando em fazer as crianças decorarem infinitos fatos e números, em vez de desenvolverem seu próprio pensamento. Napoleon Hill conheceu este medo paralisante pessoalmente enquanto trabalhava em seu objetivo de vida, criar a primeira filosofia do sucesso individual. Durante anos, ele entrevistou pessoas sobre seus sucessos e fracassos. Suas anotações começaram a ficar confusas e não formavam uma filosofia clara. Ele estava bloqueado, com a mente cheia de medo e dúvidas. Um dia, durante uma caminhada para tomar ar fresco, algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu uma voz que parecia ser seu outro eu. Esta voz imponente disse que poderia ajudá-lo a terminar seu trabalho sobre a filosofia do sucesso individual. Tudo o que ele precisava fazer era parar de se render ao medo e à dúvida. Hill passou a acreditar que esta voz representa algo que todos nós temos, uma inteligência infinita, uma fonte de fé e energia positiva em nossa mente que podemos usar contra a dúvida, o medo e a preocupação. Graças a esta voz, ele conseguiu superar seu medo, dedicar-se ao trabalho necessário e concluir seu livro. Como resultado, Hill se tornou o primeiro grande escritor de autoajuda e seu trabalho continua sendo lido em todo o mundo. Em outras palavras, se tornou alguém que conhece o segredo do sucesso e domina sua própria mente. A chave é: primeiro você precisa dominar sua mente, depois aplicar este domínio ao mundo real através de suas ações. Mantenha pensamentos positivos e objetivos claros. O avanço de Hill aconteceu em parte porque ele tinha um objetivo muito claro na vida. Se você quer aumentar suas chances de sucesso, precisa encontrar seu próprio objetivo de vida. De fato, identificar seu objetivo é fundamental, pois o sucesso de uma pessoa frequentemente depende de saber exatamente o que deseja. Este trabalho só pode ser feito por você mesmo. Nem a escola nem a igreja podem determinar seu caminho na vida. Por sorte, você e todas as outras pessoas têm um privilégio valioso. Somos todos autodeterminados. Mesmo nas piores situações, temos uma escolha. Podemos deixar nossa mente se encher de pensamentos positivos ou negativos. Por exemplo, muitas pessoas enfrentaram dificuldades durante a Grande Depressão, mas algumas mantiveram a autodeterminação de permanecer positivas e alcançar grandes feitos. Henry Ford, como tantas outras pessoas de sua época, poderia ter deixado os pensamentos negativos dominarem sua mente. Em vez disso, ele manteve o medo sob controle e não permitiu que pensamentos negativos atrapalhassem o desenvolvimento de uma das maiores empresas automobilísticas dos Estados Unidos. No final, foram a determinação e o pensamento positivo que o ajudaram a criar a linha de montagem e realizar seu sonho de produzir um carro que todo americano de classe média pudesse comprar. Lembre-se,
O fator mais importante para o sucesso é se você pensa de forma negativa ou positiva. Quando você combina pensamento positivo com um objetivo definido na vida, estará no caminho certo para evitar o fracasso. Franklin Delano Roosevelt é outro excelente exemplo. Ele tinha um propósito muito claro quando se tornou presidente dos Estados Unidos: eliminar o medo que existia desde o início da Grande Depressão e mudar o foco da depressão para a recuperação. Quando perguntado sobre o maior problema enfrentado pelos Estados Unidos, Roosevelt respondeu: "Não existem problemas maiores ou menores. Temos apenas um problema: acabar com o medo e substituí-lo pela fé." Era um plano definido e funcionou. Permitiu que Roosevelt assumisse o controle imediatamente e colocasse os Estados Unidos no caminho da recuperação. Como diz o ditado, você colhe o que planta. Em outras palavras, os resultados refletem seu esforço. Quando você começa a pensar positivamente e perseguir seus objetivos, logo descobre que realmente pode alcançá-los. Desenvolva hábitos positivos. Maus hábitos alimentares e uma rotina de sono irregular são problemas comuns. As pessoas são especialistas em criar desculpas para comportamentos ruins e improdutivos. O verdadeiro perigo, no entanto, aparece quando esses hábitos se tornam parte da vida cotidiana. Quando beber deixa de ser algo ocasional e se torna diário, você pode estar sendo vítima do que o autor chama de lei do ritmo hipnótico, um envolvimento fixo em comportamentos habituais. Esta lei se aplica tanto a bons quanto a maus hábitos. No entanto, você deve ter especial cuidado com os hábitos negativos, pois eles podem rapidamente ter um efeito devastador em sua vida. Por exemplo, a maioria das dores de cabeça e outras doenças são causadas por comer demais ou consumir alimentos inadequados. Quando as pessoas desenvolvem maus hábitos alimentares, sua capacidade de funcionar pode se deteriorar e seus objetivos podem ser esquecidos. O mesmo pode acontecer com outros hábitos, como o sexo, que podem se tornar um foco de desejo tão forte que todos os outros objetivos desaparecem. Para evitar esses hábitos negativos, as pessoas de sucesso costumam se cercar de pessoas que têm hábitos positivos. Afinal, é sabido que os hábitos das pessoas ao seu redor influenciam você. Parece uma estratégia simples, mas a maioria das pessoas passa a vida aceitando suas circunstâncias, em vez de buscar melhores. Um bom exemplo de alguém que não aceitou suas circunstâncias foi Andrew Carnegie, que foi mentor do autor. O filantropo e empresário fez o que muitos outros líderes de sucesso fizeram: cercou-se de pessoas bem-sucedidas. Portanto, se você está sendo influenciado negativamente pelo ambiente sômbrio de seus amigos ou colegas, talvez seja a hora de encontrar pessoas com atitudes melhores. Aprendendo com o fracasso. Se você já perseguiu um projeto e fracassou, pode ter interpretado isso como um sinal para desistir. Mas as pessoas bem-sucedidas sabem que os fracassos são apenas um caminho difícil para alcançar seus objetivos. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, do fonógrafo e de muitas outras invenções revolucionárias, enfrentou dezenas de fracassos antes de conseguir realizar com sucesso qualquer uma de suas visões. Provavelmente existem milhares de pessoas mais inteligentes que Edison. O que realmente o destacou e o colocou nos livros de história foi sua perseverança diante de inúmeros obstáculos. Durante a Grande Depressão, o autor publicou Pense e Enriqueça, que ajudou as pessoas a enxergar além dos tempos difíceis e das decepções daquela década. O conselho continua verdadeiro hoje. Sempre precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente, apesar das circunstâncias difíceis. Até hoje, o livro de 1937 do autor permanece entre os 10 principais livros de autoajuda de todos os tempos. Outro hábito que muitas pessoas de sucesso têm é reconhecer que qualquer fracasso pode ser a semente que cresce para o sucesso. Todo problema que você encontrar terá uma solução. Portanto, não há razão para ver o fracasso como algo além de um estado mental temporário. Por exemplo, Julie Crone foi repetidamente informada de que não poderia ser uma jockey, porque nenhum dos proprietários de cavalos contrataria uma mulher jovem. Mas Crone tinha um lema: continue aparecendo. E ela insistiu tanto com aqueles donos de cavalos até que eles finalmente a deixaram cavalgar. Julie Crone tornou-se uma campeã de jockey. De fato, anos depois, o jornal USA Today a listou como uma das atletas mais difíceis de vencer da história. Se você tem um sonho, não deixe que a atitude negativa de outras pessoas o faça pensar que isso não pode ser realizado.
A única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. Um pensamento que se torna hábito é uma janela aberta para o mal invadir seus pensamentos. Um hábito que enfraquece sua força de vontade também abre portas para outros hábitos negativos. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que as pessoas impõem a si mesmas em suas próprias mentes. Neste livro você aprendeu que todos temos pensamentos bons e ruins. Às vezes essa voz interior nos diz para continuar lutando, e outras vezes nos diz para desistir. Felizmente, podemos optar por ouvir a voz positiva e ignorar a negatividade, afastando o medo que impede tantas pessoas de realizarem seus sonhos. Ao reconhecer nossos medos, exercitar o poder do pensamento positivo e seguir um plano claro, todos podemos superar o fracasso e alcançar nossos desejos mais profundos.